Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve da Terra ou de fora dela. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast do Chumbo ao Ouro. Eu sou Maurício Cocito. Eu sou Rafael Costa. E eu sou a Tainá Silva. Muito bem, meu querido ouvinte. Estamos de volta das nossas tão merecidas férias e retornamos aqui para nosso encontro semanal e seguir na nossa discussão sobre temas herméticos. Pois é, os nossos mestres mochileiros tiveram muitas experiências e estamos aqui pensando, talvez depois, fazermos um episódio especial com todas as reflexões e observações que fizeram acerca de suas passagens pelo Nordeste brasileiro. Isso aí. Se vocês gostaram da ideia e quiserem, mandem um e-mail para o nosso contato ou até mesmo um direct lá no Insta. E sigamos em frente. Hoje então iremos falar de mais uma lei hermética, a nossa última lei hermética. Eita, que passo rápido. Essa nossa maratona realmente está chegando ao fim, porém a nossa aplicação, o nosso estudo, o nosso entusiasmo por aplicar tudo isso na prática está somente no começo. Ixi, nunca acaba. Exatamente. Hoje iremos falar então da lei do gênero. A lei do gênero é a sétima lei, a última, para ser mais específico, de todas as leis herméticas. Aquela que diz como axioma o seguinte: o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O gênero se manifesta em todos os planos. E podemos começar então de um plano mais próximo, mais comparado ao que nós temos aí como nossa própria origem, como por exemplo nosso pai e nossa mãe. Duas energias complementares que unidas formam aí um outro ser, nos formam. Nós temos aí em nós as duas partes igualmente distribuídas, sendo e considerando um ser que contém as especificações genéticas consideradas dentro de um padrão normal, com 23 cromossomos do pai, do polo masculino, e 23 cromossomos da mãe, do polo feminino. Pois é, e a própria palavra gênero é derivada do latim criar, procriar e produzir. Sim. O que nos lembra o princípio do triângulo, né? Onde duas pontas geram a terceira, onde 1 mais 1 é igual a 1, que seria, nesse caso, um outro ser. Exatamente. Já seguindo com esse mesmo gancho, nós podemos novamente comparar aí com a cosmogênese oriental chinesa, onde nós temos o princípio Yin e Yang, que seria aí, respectivamente, o princípio feminino e o princípio masculino. Nós temos como princípio masculino o polo da atividade, o polo da ação, o polo da geração. A gente tem também no polo masculino o princípio elétrico, com os prótons. E já no princípio feminino nós temos o magnetismo, nós temos a receptividade, nós temos aí a gestação e, representativamente na parte científica, as partículas dos elétrons. No polo positivo, desde a lei do mentalismo, nós temos o princípio mental da mente criadora, da fonte criadora divina, que quis e decidiu em um momento criar a tudo. E quando esse tudo ou esse todo é então gerado, é dado aí como sendo a natureza. A natureza é o polo feminino e a mente é o polo masculino. A mente ativa e a natureza receptiva, aquela que recebe do alto, que seria a própria mente, o pai e a mãe de toda a criação. E o que é o preto e o que é o branco? Dentro do Yin Yang, o preto seria o princípio da escuridão, o princípio feminino, o princípio negativo.
Lembrando que nós só conseguimos perceber a luz se estivermos no escuro. Se tivermos um lustre, por mais iluminado que seja, em um dia de sol, não perceberemos a luz desse lustre. Então, o lustre, nesse caso, seria o yang, uma luz, né, que é percebida através da receptividade da escuridão, que então recebe essa luz e a faz ser percebida. Então há aí um complemento de um para com o outro, pois a escuridão é necessária para que a luz possa ser vista. E ao mesmo tempo, onde a luz se faz presente, sombras são produzidas. E assim sucessivamente. Dentro do ciclo de trocas de energia entre Yin e Yang, onde tudo é gerado e criado, nós temos então aí a geração e manifestação de tudo que existe, de tudo que é, de tudo que foi criado. Muito bem. Nós temos, por exemplo, esses dois gêneros manifestados no nosso cérebro humano? Sim, a gente denomina como o lado direito sendo o lado feminino e o lado esquerdo como sendo o lado masculino. E eles são representados por algumas forças, mas o lado masculino representa a agressividade, a razão, a ação, a linguagem, a ação motriz para todas as ações, e o lado feminino representa a arte, a criatividade, a recepção, a intuição, o lado emocional. E dá para fazer um paralelo a isso também com relação ao consciente e o subconsciente? Sim, porque dentro do consciente nós temos a ação. Tudo aquilo que a gente consegue realizar por escolha própria, por um princípio de vontade. Já no subconsciente, realizamos diversas coisas, assumimos diversos comportamentos e agimos de determinadas formas em determinadas ocasiões e circunstâncias, muitas vezes sem ter a consciência, né? Então, dentro do polo consciente, nós temos a escolha, a vontade. Digamos que eu poderia comparar com os estados de acordado, enquanto consciente, e estado de sono, enquanto inconsciente. Quando nós não conseguimos determinar ou escolher ou mesmo controlar o que nessa mente se passa, nessa mente subconsciente. Nós podemos dizer então que o lado consciente ele é responsável por toda aquela ação, né? Toda aquela atividade. Exato. E o subconsciente ficaria com o contrário, que seria tudo aquilo que é reativo, tudo aquilo que chega para nós, né? Exatamente. Como você reagiria, por exemplo, ao ser ofendido? É um instinto. São informações que já estão contidas no meu subconsciente, né? Sim. Que de alguma maneira, né, te remetem a alguma circunstância, né, alguma situação, algum sentimento dos mais diversos possíveis que te fazem reagir daquela forma. Geralmente o subconsciente está ligado à reação, né? Realmente não à ação, que é a escolha, a vontade. E já que a gente tanto fala de masculino e feminino, isso tudo está ligado à sexualidade ou existem outras energias por trás disso? Bom, o feminino e o masculino, eles vão muito além do plano físico, que seria o sexo. Eles também vão para o plano mental e espiritual, que basicamente é a forma como a gente age, como a gente pensa e a energia que a gente emana. Então, de acordo com aquilo que a gente pensa, o que a gente toma de atitude na nossa vida, vai influenciar na nossa religião e nas nossas crenças e afins. Nosso modo de agir. Bom, dentro disso nós podemos pegar um exemplo, né? Como a maioria de nós já deve ter passado por isso, é mais fácil para que a gente possa compreender. Quando, de repente, por alguma situação específica, nós acabamos nos atrasando para chegar até algum lugar. E ali nós, dentro da correria, para sair pelo menos o mais rápido possível, porque de fato o atraso já existe, nós começamos a pensar sobre a possibilidade de
ao menos quando chegarmos ao ponto, né, e esperarmos a nossa condução ali, ela possa estar chegando para que a gente já adentre ali e possamos seguir até o nosso destino. Então, passando pelo processo de mentalização, de talvez uma possível aí criação daquela situação específica de estarmos chegando até o ponto e podermos ali tomar a condução naquele momento apropriado, nós acabamos muitas vezes esquecendo de que a nossa preocupação com o atraso pode ser ainda maior do que a ocupação de fato ou a ação com o fator mental de mentalizarmos, de criarmos, de tentarmos atrair aquela situação específica de a condição estar chegando naquele exato momento. Então, muitas vezes, quando nós acabamos acreditando que estamos pensando positivamente, né, o que de fato está acontecendo ali é inconscientemente uma preocupação ainda maior do que uma ação. Só que nós não temos consciência disso. A gente só consegue atrair alguma coisa, ou realmente criar, projetar, levar uma determinada situação a ocorrer de forma que a gente realmente influencie a mesma positivamente, a partir do momento em que essas energias, tanto a consciente quanto a inconsciente, estejam alinhadas. Então, a maneira correta de eu fazer esse tipo de prática é me concentrar muito mais no momento de pegar a condução, ignorando completamente o atraso, do que pensar que vou precisar chegar rapidamente ou que o transporte deverá vir rapidamente porque eu poderei ter a grande possibilidade de chegar atrasado. Porque é justamente esse pensamento de preocupação em chegar atrasado que me bloqueia de realizar o que a minha mente ali está sendo colocada para trabalhar, que é a visualização, a criação daquela situação específica do ônibus, da lotação, do metrô, que chegará no momento mais rápido e primordial ali que eu vier a esperá-lo para ir até o meu destino. Isso me lembrou de um livro que eu li há um bom tempo atrás e inclusive emprestei para a mestra Tatá. E nunca devolvi? Deve ser bom. E o livro se chama We, a Chave da Psicologia do Amor, de Robert Johnson. E ele consegue nos mostrar a ação desses dois gêneros, dessas duas energias masculinas e femininas, através do mito de Tristão e Isolda. Então ele vai fazendo comentários no decorrer da história. É muito interessante a história porque ele usa de conhecimentos psicológicos e filosóficos para ir explicando a construção e a desconstrução do masculino e feminino durante a história dos dois. O engraçado é que o próprio Tristão, o personagem principal, ele usa de duas armas, né? Que deveriam ser equilibradas, o uso das duas, que é a espada e a harpa. A espada representando a agressividade masculina e a harpa representando a harmonia do feminino. Muito bem, muito bom, mas cuidado para não darmos spoilers aí, né? Porque senão eles nunca vão querer ler o livro. Então, queridos ouvintes, se gostarem é só ir correndo na livraria mais próxima. Sim, com certeza. E já que a gente está falando desse equilíbrio entre espada e harpa, masculino e feminino, nós conseguimos aplicar esse equilíbrio dentro do nosso contexto social, dentro da nossa rotina? Eu acho que a gente consegue utilizar o equilíbrio na nossa rotina, mas eu acho que o que a gente está mais acostumado, na real, é com desequilíbrio. Porque eu acho que a gente vive numa sociedade que culturalmente tende a estar mais propensa a um lado masculino. Ao uso da espada. Ao uso da espada. Muito bem. E então, mestre Rafa, qual seria o nosso antídoto para esse problema aí que a Tatá nos apresentou? Para conseguir equilibrar esses dois polos? O amor. O amor é uma arma e também é a mão estendida. É a espada
e também a harpa. É o coração e o punho. O amor ele é forte, porém ele é suave. Ele é ativo e ele é passivo. Então, quando nós falamos em equilíbrio, o real amor é a chave principal para que isso seja possível em qualquer âmbito de nossas vidas, sendo para conosco mesmo, sendo para com o nosso irmão mais próximo e abrangendo-se isso até todo o mundo. E se nós formos imaginar a criação de todo o universo, esse mesmo amor foi necessário e foi o real causador de tudo, da geração e criação de tudo. Ele é a chave para o equilíbrio, como já disse. Ele é elétrico e magnético. E como isso pode ser possível? Se nós pensarmos que Deus não poderia nos amar antes mesmo de ter nos criado, nós pensamos e concluímos que amor neste primeiro ponto foi decisão, foi ação, foi geração, criação, foi atividade. E a partir do momento que tudo é criado, e esse mesmo Deus então olha para a sua criação, ele passa então a amá-la e ver que a mesma é boa, como é dito em grande parte de todos os livros sagrados, a partir de um ser criador que gera a sua obra e a observa, contemplando-a com admiração. Então, se existe qualquer ou alguma solução, qualquer ou algum antídoto para a nossa situação atual, tanto em termos de desequilíbrio social, quanto em termos de desequilíbrio nos nossos relacionamentos, quanto em termos de desequilíbrio em qualquer aspecto da nossa vida, considerando que amor foi necessário e está em toda a criação, nós podemos tê-lo também como remediamento para tudo, como um fator de reequilíbrio, de recomposição, de restauração e de reharmonização. De fato, que ninguém quer e ninguém consegue, em sã consciência, conceber machucar o próprio irmão. E num nível mais profundo, não faria sentido nenhum eu julgar, machucar, condenar ou mesmo matar uma parte de mim mesmo. Você falando agora, Rafa, eu me lembrei de um versículo que eu gosto muito, que fala assim, que o amor é bondoso, é paciente, tudo espera, tudo crê e tudo suporta. Então, é a chave para tudo. Coríntios 13? Isso. Muito bom. Acho muito importante também que nós nunca esqueçamos de ser humanos e quando ao olhar o próximo, não os rotulemos, para que assim possamos enxergar a todos como nós próprios nos enxergamos. Então, que nós nos amemos para que assim amemos ao nosso próximo. Exatamente. Isso é muito profundo, apesar de não parecer, porque nós conseguimos essa felicidade de realmente nos amarmos. A gente espelha isso naturalmente, né? Para todos os que estão à nossa volta, porque a nossa alegria por ter esse amor em nós irradia a vibração, né? Captada pelas nossas outras formas de existir, também denominadas nossos irmãos, né? Eu acho que é isso. E nós aqui, né, estamos muito felizes pela sua audiência e creio, né, que os nossos mestres, com essas suas viagens, puderam vir totalmente renovados aqui, que com certeza contribuíram belíssimamente para esse nosso episódio realizado agora aqui. E um detalhe para você, ouvinte: quando a nossa força de vontade ela é grande em fazer alguma coisa, ela supera muitas coisas. Por que nós utilizamos o tão dito amor?
E por amor a esse trabalho, por amor a essa nossa jornada aqui juntos, em entregar esse conteúdo aí para vocês, nós estamos hoje gravando no escuro. E não jantamos ainda. No momento nós estamos perto aqui das 10 horas da noite e estamos terminando aqui este episódio para posteriormente lançá-los a vocês. E agradecemos sua audiência. Pedimos para que, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês querem aí continuar recebendo as notificações de novos temas que nós estamos trazendo aqui com tanta dedicação para vocês, que sigam-nos aqui neste canal do Castbox, do Chumbo Ouro, e também que possam nos seguir no Instagram, projeto.transmutar, ou nos mandem também um direct por lá, nos seguir lá no nosso canal do YouTube, Projeto Transmutar, ou que nos mandem também aí suas dúvidas, suas sugestões para o nosso e-mail, que é contato@projetotransmutar.com.br. Muito bem! E só para explicar, querido ouvinte, nós estamos gravando no escuro não porque nós somos loucos, mas porque acabou a energia. Muito bom ressaltar. Faltou essa parte. Muito bom ressaltar, enquanto temos bateria. Isso. E também lembrar a todos que encerra-se um ciclo, que foi o ciclo do Hermetismo, e estamos abertos à sugestão de temas que sejam da curiosidade de todos aí, para que nós possamos discutir e aprender também. Ficamos por aqui então, até uma próxima, um grande abraço. Paz e luz a todos. Um beijo, até mais e Transmutem-se!